Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos aprender a criar um usuário com privilégio. Então, a primeira coisa que precisa ser feito é na nossa base de dados, na tabela usuário, nós precisamos criar mais um campo. Então, abram a sua tabela usuário no MySQL ou no SQLite. Pode ir aqui em adicionar coluna e adicionar uma coluna do tipo, vamos dizer, ADM. O tipo dessa coluna vai ser Boolean. Boolean means, significa que o valor dessa coluna ele só pode ter duas opções, verdadeiro ou falso. Então, Boolean é do tipo, ou ele é admin ou ele não é admin. Então, dá um OK. Clique em Commit, OK. Está criada a nossa coluna. Se formos em dados, vamos ver que nem o usuário é admin não admin, está tudo nulo. OK. Todos estão nulos. Agora vamos no nosso NetBeans projeto e aqui no cadastro de usuário nós vamos fazer o seguinte. Aqui eu tenho o label para que verifica se a senha e a confirmação estão iguais ou não. Vou arrastar ele um pouco para baixo e vou pegar dois radio buttons que se fala. Então nesse aqui eu vou renomear, vou editar o texto dele para sim e vou pegar um outro e vou editar o texto dele para não. Por quê? Porque vai ter uma pergunta, administrador sim ou não? Aí você vai poder informar. Vamos pegar um label, colocar aqui, só para identificar. No label, mudar a descrição do label também. Administrador. O label faz a pergunta, né? Que é para a gente saber se ele é administrador ou não. Muito bem. Uma coisa que a gente precisa tratar aqui é que quando eu clicar no sim, o não tem que ficar apagado. Quando clicar no não, o sim tem que ficar apagado. Não pode ter as duas opções selecionadas, né? Então posso ir, vamos mudar a variável. Primeiro, antes de fazer isso, vamos mudar o nome da variável, aqui é rádio sim. E esse aqui, a variável dele vai ser rádio não. Ok. Agora sim, botão direito, Events, Action Performed. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. If rádio sim ponto is selected, então rádio não ponto set selected
false. Set selected false. Ok. Se eu clicar no sim, o não vai ficar falso. Agora vamos voltar lá no design. Vamos clicar no não, botão direito, Events, Action Performed. Da mesma forma, fazer uma condição aqui. Se rádio não, ponto, is selected, então rádio sim, ponto, set selected false. Se eu clicar, se eu não tiver selecionado, o sim fica falso. Então, quando eu clicar, vou abrir vou rodar o programa e explicar para ver como está funcionando como está essa funcionalidade. Então, se eu clicar em não, ele não deixa que os dois fiquem selecionados ao mesmo tempo. Beleza, isso já está funcionando. Vamos ver como é que está o nosso detector aqui de... tá aqui embaixo. Beleza. Fechar. Vamos voltar aqui no designer. O próximo passo agora é no botão salvar. Porque quando eu salvar, eu vou ter que informar se é sim ou não, e o botão salvar vai detectar isso. Então, botão direito no salvar, Action Performed, e aqui nós vamos ter que acrescentar algumas linhas de código no nosso botão salvar, que vai ser aqui antes do try catch block, nós vamos fazer um variável do tipo boolean auxiliar recebendo false. If radio, se o botão sim is selected, então auxiliar recebe true. Ok. E eu apenas acrescento aqui eu tenho que acrescentar aqui mais um valor no meu insert, que é o ADM, né? Então, vírgula ADM e mais um ponto de interrogação aqui. Mais um ponto de interrogação. Beleza. Então eu tenho agora 7 campos para acrescentar na minha tabela. São ID e nome 3, 4, 5, 6, 7 com ADM. Então o sétimo aqui, ele vai ser o que? Ele vai ser pst.set boolean. Boolean set recebe o que? Recebe auxiliar. Então, ela vem por padrão false. Quer dizer que se for falso, eu vou entregar lá para o banco de dados um valor falso. Se
Se o sim tiver selecionado, ela vai mudar para sim, para true, e o que eu vou entregar lá para o meu banco de dados é o true. Então vamos fazer um teste. Botão direito, Run File. Vamos criar, apagar alguns aqui para ficar aparecendo na tela para a gente já. Ok, então vou criar um novo registro. Deixa eu colocar Márcio, idade 55, cidade São Paulo, usuário Mar, senha Mar, confirmação de senha Mar. Ele é administrador. Salvar. Como vocês podem ver, já aparece aqui, né, o número 1. É 0 ou 1 que vai aparecer. Então ele é administrador. Vamos adicionar um outro agora que não seja administrador. Júlio, idade 44, cidade Rio de Janeiro, usuário Ju, senha Ju, confirmação de senha Ju. Não, ele não é administrador, então salvar, como pode ver, já aparece 0, não é administrador. Vamos fechar. Então, por hoje é isso. O que a gente fez foi criar as opções aqui, administrador ou não administrador. Alteramos o botão salvar, né? Então, quando clicar em salvar, ele vai já informar o banco de dados, esse usuário, como sendo admin. Obrigado por ter assistido, se inscreva no canal, comente e até logo.